Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você vai estar assistindo essa videoaula, mas a gente vai dar continuidade no conteúdo anterior. A aula passada fizemos a introdução sobre o hardware, né, o que é o computador, vimos o conceito também de hardware, vimos o que é placa-mãe, a sua funcionalidade, né, para que ela serve. Vimos também sobre processador, né? Vimos o seu conceito e seu tipo de arquitetura. Vimos também o tipo de processador 64 ou 32 bits, que é um tipo de arquitetura. Vimos também o clock do processador, vimos o overclock do processador e vimos também o núcleo do processador, pessoal. Então, vimos bastante conteúdo aula passada e hoje a gente vai dar continuidade de onde a gente parou. Vamos ver hoje sobre o dissipador de calor e algumas outras peças também, pessoal. Como o próprio nome já fala, pessoal, o dissipador de calor é uma peça construída de metal, geralmente de alumínio e cobre, né? Entre outros materiais, mas geralmente vocês vão encontrar mais ele produzido com esse tipo de material, alumínio ou cobre. Aqui, como a gente pode observar na imagem, pessoal, aqui no slide, aqui é um modelo de dissipador de calor. Existem outros modelos no mercado, mas eu quis trazer esse aqui para vocês poderem observar, né? E geralmente, pessoal, esse tipo de peça ele é aplicado nos equipamentos eletrônicos. Por quê? Porque, pessoal, os equipamentos eletrônicos, querendo ou não, eles produzem calor. E se eles produzirem calor excessivo, de maneira excessiva, pode danificar algum componente eletrônico. E com isso, o seu computador pode parar de funcionar ou funcionar de maneira indevida. Então, para isso que serve o dissipador de calor, para ele manter a temperatura dentro interna do teu computador numa temperatura ideal. Então, ele tem essa função. E dando continuidade, agora a gente vai ver um pouco sobre memória RAM. E o que significa memória RAM? Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. É a capacidade que um computador ou celular tem de dar suporte para rodar softwares, ou seja, exibir programas e fazê-los funcionar. Pessoal, sempre que você, um exemplo, né? Sempre que você for usar o Word, sempre que você estiver usando o Excel, o PowerPoint, ou qualquer outro software, você vai precisar da memória RAM para inicializar o seu funcionamento. Então, ela é extremamente importante, pessoal, para dar esse start, esse início e fazer com que alguns aplicativos e os softwares funcionem de maneira correta, né, na sua inicialização. E um ponto que é importante a gente salientar e ressaltar é que a memória RAM, pessoal, ela não armazena informação dentro dela. Ela é um tipo de memória temporária. Um exemplo, se você estiver digitando um texto no seu arquivo, no seu editor Word, pessoal, se você não salvar esse arquivo e por algum motivo seu computador desligar decorrente de uma queda de energia, você vai perder todo aquele trabalho, porque a memória RAM ela não armazena nenhuma informação. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Sempre que vocês estiverem produzindo algum material, seja no Word, no Excel, no PowerPoint, ou em algum outro aplicativo, sempre, à medida que você for construindo o seu documento, a sua atividade, já procure em salvar. Porque se o computador seu desligar, você vai perder aqueles arquivos que você estava digitando, né? Aquelas informações. Então, levem isso sempre com vocês. Sempre que vocês ouvirem o termo memória RAM, lembra que ela é do tipo volátil. Isso quer dizer que ela não armazena nenhuma informação dentro dela. Então, dando continuidade, pessoal, como a gente já falou anteriormente, a memória RAM ela guarda de maneira temporária as informações. Então, se você estiver fazendo alguma coisa, como eu falei anteriormente, e chegar até alguma queda de energia, você vai perder aquilo que você estava fazendo. Após usada, pessoal, a memória RAM ela transfere as informações para o armazenamento de um cartão de memória ou um disco rígido, que é um componente que a gente vai ver um pouco mais à frente, que esse sim salva as informações que você realizou ali na sua máquina. Agora a gente vai ver alguns tipos de memória, pessoal.
Existe o tipo de memória DRAM, Dynamic Random Access Memory, é o tipo de memória mais barato. E, em geral, ele é um pouco mais lento, né, pessoal, do que os demais outros tipos de memória que a gente vai ver mais à frente. E é com ela, pessoal, que o sistema passa por atualizações para manter dados ativos durante o seu uso. Então, sempre que for atualizar alguma coisa na sua máquina, no seu computador, esse tipo de memória aqui que é utilizado. Né? Ele é utilizado justamente para atualizar alguma informação, para manter o teu sistema funcionando de maneira correta. Né? Também tem um tipo de memória SRAM. Ele é o oposto da memória que a gente viu anteriormente, que é Static Random Access Memory. É um tipo de memória mais rápido. O objetivo dela, pessoal, é que ela seja de alto desempenho. O foco dela é para desempenho, realizar tarefas que exigem mais processamento, que exigem mais do seu computador, pessoal. Então, é o tipo de memória SRAM. Tem também o tipo de memória SDRAM. Desculpa, pessoal, retomando. A memória SDRAM tornou o funcionamento da memória de maneira síncrona ao funcionamento do processador, pessoal, responsável pelo desempenho dos dispositivos em outros modelos. Funciona em outros modelos e o funcionamento é assíncrono. Isso torna a execução das tarefas mais ágeis. Então, ela é um pouco parecida com a memória que a gente viu anteriormente. E tem aqui também a memória VRAM, pessoal. Esse tipo de memória ele é um pouco parecida com a memória RAM, que a gente foi o primeiro tipo de memória que a gente viu. Então ela é utilizada pela placa de vídeo, né, para renderizar alguma informação, ou seja, renderizar um vídeo, renderizar um jogo, renderizar uma imagem ou renderizar um mapa. Então sempre que você for trabalhar com gráfico ou renderizar alguma coisa, esse tipo de memória aqui que é usado, pessoal, memória VRAM. E aqui, por fim, a gente chegou no disco rígido, no famoso HD, né? O hard disk. Diferentemente dos tipos de memória que a gente viu anteriormente, o HD, pessoal, ele é um tipo de memória diferente da memória RAM, que ela não armazena nada. O HD, sim, ele consegue armazenar as suas informações que você salvou no teu computador, desde imagem, vídeo, documentos, entre outros tipos de arquivo, pessoal. Então, o disco rígido a gente pode considerar que ele é um tipo de memória não volátil, né? Quer dizer que ele armazena informações dentro dele. Então, esse aqui é bastante conhecido da maioria de nós, pessoal. Temos tipos de HD diferente, né? O HD externo, que é o que muito utilizado aí por estudantes, por professores, e uma gama aí de pessoas que usam o HD, né? Ele não é só dentro do gabinete, né? Então existem vários tipos aí de discos rígidos, pessoal. Dando continuidade, pessoal, a gente vai ver como funciona um HD, né? Como é que é o seu funcionamento, como ele funciona de maneira interna, né? Isso aqui eu trouxe mais a título de conhecimento, mas para vocês verem como é que realmente funciona um HD, né? Que salva aí nossos trabalhos, salva nossa jornada de trabalho. Então, quis trazer para vocês, mostrar para vocês como ele funciona, né? Aqui é a placa lógica do HD, pessoal, do nosso HD rígido, nosso disco rígido. Note que essa parte contém uma placa com chips, né? Tá aqui a placa e aqui tem vários chips, né? Trata-se da placa lógica, pessoal. Item que reúne componentes responsáveis por diversas tarefas. Então, cada itemzinho desse aqui na placa lógica, pessoal, ele é responsável por realizar uma tarefa. E essa tarefa pode ser de leitura, de gravação, pode ser leitura de exclusão, essa foi boa, né? Você pode excluir um determinado tipo de arquivo, né? Então, essa placa ela é responsável por gerenciar o funcionamento do teu disco rígido, se ele vai salvar, se ele vai ler algum dado, se ele vai gravar alguma informação. Então, ela é extremamente importante. Quis trazer para vocês conhecerem. E aqui é
como se fosse, como se fosse não, é o HD por dentro, né? Nosso disco rígido. Aqui temos o atuador, pessoal. O atuador ele é responsável por fazer com que o braço se mova e com isso ele vai movimentar a cabeça ou a cabeça de leitura de gravação, que é essa peçazinha aqui que funciona como uma agulha, né? E esse disco aqui, pessoal, é um disco de prata, né? E é por onde é gravado as informações, né? Onde ficam armazenadas todas as suas informações, seus arquivos de texto, as imagens, as suas fotos, seus vídeos. Então, tudo fica armazenado nesse disco aqui, pessoal, nesse disco de prata. E aqui temos o eixo, que é responsável por fazer a movimentação desse disco de prata, pessoal. E vamos dar aí continuidade. E que compõe também o HD, pessoal, é a interface de comunicação, que é o cabo por onde vai transitar essas informações de um lugar para o outro, né? Então, aqui eu trouxe um modelo bastante utilizado, né? Atualmente o SATA, ele é extremamente utilizado nos dias de hoje, e eu trouxe mais para vocês conhecerem os cabos. Aqui tem o cabo flat, que era antigamente usado, né? Mas hoje a gente está com um padrão um pouco mais moderno, né? Que é o SATA. E temos também a fonte de alimentação, pessoal. A fonte de alimentação ela é extremamente importante para o bom funcionamento do teu computador, né? Do nosso computador, né? Digamos assim. Ela é responsável por pegar a alta tensão que vem da rede elétrica e converter para uma tensão mais baixa que o nosso computador consiga trabalhar sem danificar o nosso hardware. Então a gente vai ver ah, algumas peculiaridades aí da fonte de alimentação, pessoal. Geralmente a rede elétrica trabalha com 220 ou 110. Aqui onde eu moro, ela funciona com 120, né? Em alguns lugares ela trabalha com 110. E, pessoal, a maioria dos componentes, quando a gente está falando de um PC, que é um desktop, ou até mesmo notebook, os nossos celulares, eles trabalham com uma voltagem mais baixa. Então, a gente trabalha com 12 volts dentro do nosso computador, pessoal. Então, se a gente, por algum motivo, se você ligar o teu computador sem uma fonte, ligar direto na tomada, você vai torrar os seus componentes eletrônicos, você vai danificá-los a ponto deles não funcionarem mais, porque eles só trabalham com 12 volts. Então, se você ligar numa rede de 220, é certeza que você vai danificar o seu equipamento. Então, usem sempre uma boa fonte de alimentação, pessoal. Então, dê preferência a fontes de alimentação que possuam watts reais, né? Que vão te garantir um maior desempenho e mais segurança para proteger aí teu equipamento, né? Por exemplo, os computadores mais simples utilizam esse tipo de fonte, né? Uma fonte simples. Computadores tipo gamer ou computadores que trabalham com um pouco mais de processamento, você precisa de uma fonte um pouco mais parruda, né? Que te consiga ligar a tua máquina. Senão você não vai conseguir ligar o seu componente, seus componentes eletrônicos, pessoal. Uma vantagem da fonte, como a gente já mencionou anteriormente, ela garante a estabilidade da voltagem. A rede elétrica pode sofrer variações, né, os famosos picos de energia, né? Isso pode ser prejudicial à tua placa-mãe, a algum outro componente de hardware que tem dentro do seu PC, pessoal. Então, a fonte de alimentação ela mantém a voltagem correta e mantém o bom funcionamento do teu computador sem prejudicar, ou então sem causar nenhum dano a ele, né? Nenhum dano físico. E, pessoal, em caso também de apagões, instabilidade nas correntes, como a gente já falou anteriormente, qualquer dano é suportado por ela. Então, a fonte de alimentação ela funciona como um escudo. Ela vai proteger o teu computador contra qualquer intempério sofrido pela rede elétrica, desde um pico de energia, uma queda de energia. Então, ela serve como um escudo de proteção e ela vai proteger alguns componentes, né, como placa de vídeo, memória RAM, os nossos processadores, a placa-mãe. Então, ela é responsável por te dar essa segurança e manter o teu computador funcionando da melhor maneira possível. Então, ela é extremamente importante, pessoal. Veremos agora também um pouco sobre cooler. O cooler, pessoal,
ele faz parte do sistema de refrigeração do nosso computador, pessoal. Então, a maioria dos computadores hoje, na verdade não, todos os computadores hoje eles trabalham com cooler, né? Sem eles, com a medida a computação vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, pessoal, os componentes eletrônicos eles se tornam mais potentes. Então, se você tem mais potência, você gera mais calor. Então, é necessário você ter um bom sistema de refrigeração para ajudar a dissipar todo esse calor produzido e não danificar e evitar que danifique alguma peça. Então, o cooler ele tem essa funcionalidade, pessoal. Então, ele é extremamente importante e muito utilizado nos dias de hoje. Vamos ver alguns conceitos aqui, pessoal. Com a evolução do hardware, como eu mencionei anteriormente, apenas as placas metálicas deixaram de ser suficientes, então foram colocados junto às placas para auxiliar na eliminação de altas temperaturas que ficavam retidas no interior do computador, pessoal. Então, ele veio como um mecanismo para auxiliar também nessa dissipação de calor, pessoal. Em alguns casos, temos o cooler, o dissipador de calor e o processador. Então ele vai ajudar, ele vai ser mais eficiente na parte da refrigeração aí do seu computador, pessoal. E no mercado existem alguns tipos. Eu trouxe 3 modelos aqui para a gente conhecer. Bora lá. Existe aqui o Air Cooler, é um modelo mais comum, pessoal. É um modelo, posso falar, um modelo de entrada, né? Então você vai encontrar ele mais facilmente no mercado e ele também é mais em conta. Em termos de poder aquisitivo, ele é mais barato para você comprar. E o modelo que eu trouxe aqui, ele tem até um LED, né? Existe o modelo dele sem LED e o modelo dele com LED, pessoal. Aí fica a critério da pessoa escolher qual lhe agrada mais, né? Esse aqui é o pessoal que gosta mais de game, né? Que gosta dos LEDs aí, então vai deixar o teu computador um pouco mais bonito. Temos esse outro modelo, o Water Cooler, né? São refrigeradores que usam água, pessoal. Então, como assim, professor? Água e um componente eletrônico vai danificar minha máquina? Calma, pessoal. Isso aqui foi projetado justamente para trabalhar dessa maneira. Então, nesses tubos aqui, pessoal, é por onde passam a água. Então, essa água, ela não vai ter contato com o teu componente eletrônico lá da tua placa-mãe, com o teu processador. Então, ela vai só ajudar a resfriar. Então, não vai ter um contato direto e a água fica transitando dentro desses tubos. Aqui é a bombinha que faz essa água movimentar. Então, esse aqui é um dos modelos. Temos também esse outro modelo, que é um pouco mais sofisticado, né? E ele é interessante o funcionamento. Eu vou ler aqui o conceito para vocês, pessoal. São coolers que funcionam transportando calor produzido através de tubos de alta condutividade térmica. Então, esses tubos aqui é por onde vai passar o líquido, pessoal. Então, ele é um tubo de alta condutividade térmica. Então, ele vai ter um poder de resfriar, de refrigeração maior, né? E no interior dele, pessoal, do rest pipe, está localizado um líquido refrigerador. E dentro dele, pessoal, a gente pode adicionar 2 misturas, né, que é a água e o metanol, que ele funciona, que reage ao calor e movimenta-se pelos tubos, como a gente viu aqui, fazendo com que o computador resfrie melhor, né, tem um resfriamento melhor, pessoal. Então, por hoje a gente fica por aqui e na próxima aula a gente dá continuidade. Espero vocês aí, pessoal, e um forte abraço. Até a próxima aula.